Essa grava. Então, alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, se ninguém está com dúvida, vamos continuar com a nossa discussão de momento angular em mecânica quântica, né? Então, na aula passada, a gente viu, né, que a álgebra de rotações, né, de momento angular em mecânica quântica, ela é tal que a gente pode representar os geradores de rotações como operadores no espaço de Hilbert, né? São operadores hermitianos. No espaço de Hilbert. Se eles são operadores hermitianos, eles são observáveis, né? Eles têm espectro real. E esses casos a gente identificou como sendo operadores de momento angular. Os componentes do momento angular. Então, a gente tem três componentes em três dimensões, que a gente vai chamar de JX, JY e JZ. E uma rotação qualquer em torno de um eixo N arbitrário por um ângulo φ é representada no espaço de Hilbert como um operador unitário, que é indexado por esse vetor normal n, que é o eixo de rotação, né? E o ângulo φ como sendo exponencial de menos i sobre h cortado n escalar j vezes o ângulo φ. Esse j é um vetor de momento angular, né? De operadores de momento angular, jx, jy e jz. Então, cada sistema físico vai ter o seu espaço de Hilbert diferente, né? Se for um sistema de dois níveis, por exemplo, o espaço de Hilbert são pares de números complexos, né? São vetores complexos de dimensão 2. Né? Se for uma partícula livre, é o espaço de funções cujo módulo ao quadrado da função é integrável. Tem um valor bem definido. Então, cada espaço de Hilbert tem uma representação dos operadores de rotação, né? Do grupo de rotação. Em matemática, um grupo é uma estrutura algébrica que satisfaz certas propriedades, né? Tipo, existe a identidade, composição e por aí vai. Sei. E o grupo de rotações é um grupo que admite representações no espaço de Hilbert. Representação, que eu quero dizer, é que existem operadores unitários no espaço de Hilbert que representam um operador de rotação no espaço tridimensional. Né? Isso foi o objeto da aula passada, identificar, introduzir esse conceito de representação no espaço de Hilbert. A gente viu que, para ser uma representação do grupo de rotações no espaço de Hilbert, os geradores de momento angular, eles têm que satisfazer a seguinte propriedade. Eles têm que satisfazer relações de comutação. Por exemplo, o comutador entre Jx e Jy
ele é igual a IH cortado vezes JZ. Okay? Outro exemplo, o computador entre JZ e JX é igual a IH cortado JY, e o computador entre JY e JZ é igual a IH cortado JX. Aí vocês vão reparar que eu estou fazendo aqui permutações cíclicas, né, desses elementos. Então, estou mandando esse cara para cá e chegando todo mundo para o lado. Né? E isso pode ser representado como notação compacta da seguinte forma: um computador entre JI e JK, onde I e K são componentes, ou J, vamos fazer assim, computador entre J alfa e J beta vai ser igual a IH cortado vezes uma coisa que eu vou chamar de epsilon alfa beta gama J gama. Esse epsilon alfa beta gama é o que o pessoal chama de símbolo de Levi-Civita. Ele é igual a mais 1 se alfa, beta, gama forem iguais a 1, 2 e 3, e permutações cíclicas. Ele é igual a menos 1 se tiver uma permutação acíclica de 1, 2, 3. E ele é igual a 0 se eu tiver qualquer um dos dois índices iguais. Ele é 0 quando alfa igual a beta, ou alfa igual a gama, ou gama igual a beta. Tá? Qualquer índice repetido, ele é 0. Okay? Esse é o chamado símbolo de Levi-Civita. E para quem estudou álgebra multilinear, ele aparece também na definição do determinante e na definição do produto vetorial. Em matemática tensorial, depois, álgebra multilinear, ele aparece como sendo meio que um tensor, mas não é bem um tensor. Ele não satisfaz propriedades de tensor. Mas, enfim, é só uma anotação para a gente, tá? que compacta tudo isso. Tá bom, gente? Tá clara essa parte da aula? Alguma dúvida? Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa que pensou da aula passada? Isso foi a aula passada, né? Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom. Então aí a gente vai definir agora o momento angular total, J2, que é a soma dos operadores ao quadrado de componentes de momento angular. Então, JY ao quadrado, mais JX ao quadrado, mais JZ ao quadrado. Okay? E agora eu quero mostrar, que eu pedi como exercício na aula passada, não sei se vocês fizeram, mas a gente pode mostrar, né, que o J2, o comutador com qualquer um dos JIs, é igual a 0. Onde I aqui vale 1, 2 e 3, ou x, y, z, se a gente usar a anotação para coordenadas cartesianas. É a mesma coisa. Tá? Eu estou identificando x com 1, 2 com y e 3 com z. Então, para isso, a gente precisa de uma propriedade do computador, né? Que é o seguinte: o computador de AB com C, ele satisfaz, ele é igual a ABC menos CAB, que por sua vez é igual a ABC menos, aí eu vou aplicar o computador aqui, né? C vezes A é o computador de A, é A vezes C menos o computador de A com C. Só reescrevemos CA dessa forma, né? Vezes B.
Isso daqui é igual a ABC menos ACB mais computador de A com C vezes B, que é igual a computador de B com C mais o computador de A com C vezes B. Então, olha só, gente, isso daqui mostra para a gente a seguinte propriedade do computador. O computador de um produto de operadores pode ser escrito como sendo o primeiro operador vezes o computador dos operadores demais, dos demais operadores, né? Mais o computador do primeiro operador, esse terceiro aqui, vezes o segundo. Isso daqui é uma espécie de regra de Leibniz para o computador. Lembra que a gente tem a regra de Leibniz em cálculo, que é a derivada de duas funções, do produto de duas funções, é igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda? É a mesma coisa, olha. Que é um produto de funções, né? Isso daqui é igual a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, tem essa coisa, né, de que o computador com algum operador, digamos C, se eu deixar isso aqui como um slot em branco, isso daqui é como se fosse um operador derivado. Certo? Tá claro isso, gente? Eu não entendi por quê. Ué, você não entendeu essa... Não, tipo, eu entendi o negócio da regra. Só que eu não entendi como isso implica que é como se fosse uma derivada. Você não entendeu essas 4 linhas aqui, você entendeu? Aham. Então, é só porque não é como se fosse uma derivada. É Porque... só porque é, tipo, análogo à regra do produto. É porque quando você aprende derivada em cálculo, né, você aprende a derivada como você pegar uma função, fazer uma pequena variação dela, subtrair o valor original dessa pequena variação e dividir pelo delta x que você variou, né? Aham. Essa é a definição de derivada, né? Mas essa definição de derivada, ela satisfaz essa regra de Leibniz. De fato, você deriva isso, a partir daquela definição você chega nessa regra de Leibniz, né? Tem outras regras também, a derivada de uma constante é zero, derivada de uma função vezes um número, onde o número é fixo, é o número vezes a derivada da função, blá, blá, blá. Né? Tem todas aquelas definições lá. Acontece que você pode abstrair matematicamente essas definições e parar de olhar para elas como sendo consequência da definição original e falar que elas são a definição, entendeu? E elas são equivalentes. Isso captura totalmente o conceito de derivada. Então, você pode definir uma derivada generalizada que ao invés de ser aquela derivada de pequenas variações, você define ela como sendo o comutador. E isso satisfaz é análogo a todas as regras da derivada. De fato, isso tem um nome, se chama derivada de Lie. Em alguns contextos, ela é igual àquela definição lá de pequenas variações da função, entendeu? Eu tô só um parênteses aqui que não vai ser útil para nada para a gente agora, mas é só você pode inverter a coisa e falar que a derivada não é aquela definição original que você viu em cálculo, mas que é uma série de propriedades que o operador derivada tem que satisfazer. E aí tem zilhões de coisas que satisfazem essas propriedades em diferentes contextos. Entendeu? E o computador é um deles. Depois, ao longo do seu estudo de mecânica quântica, você vai ver que, por exemplo, quando eu tenho o operador momento, né? Eu estava até estava mostrando isso ontem. O operador, o comutador de qualquer função com o operador momento é igual à derivada daquela função. Você pode mostrar isso depois. Mas, enfim, isso não é importante agora. Isso foi só um comentário.
Comentário matemático. Mas você não vai precisar dele, por enquanto. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos mostrar que, por exemplo, o computador de J2 com JZ é igual a zero. Isso aqui vai ser o computador de jx ao quadrado mais jy ao quadrado mais jz ao quadrado, computador com jz. Só que o computador da soma é a soma dos computadores, igual a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, eu vou ter o computador de jx quadrado com jz mais o computador de jy ao quadrado com jz. O terceiro termo, ele morre, né? Porque o computador de jz com jz é zero. Todo operador comuta com ele mesmo. Correto? Concorda? E agora eu posso aplicar a regra de Leibniz aqui, né? Então, isso aqui vai ficar como sendo vamos aplicar essa regra aqui. Então, isso aqui vai ser o computador de jx com jz vezes jx pela direita, perdão, pela esquerda, mais o computador de jx com jz vezes jx pela direita. Né? E aqui tem um quadrado. O quadrado é jx vezes jx. Então, estou aplicando exatamente essa regra aqui, essa fórmula. Mais jy, computador de jy com jz, mais jy com jz, computador vezes jy. Só que agora a gente sabe o valor desses computadores, né? A gente pode colar. Colar daqui, ó. Vou colar. A nossa colinha. Referência. Então, o computador de jx com jz, a gente não tem ele diretamente, mas a gente tem o jz com jx. E o computador, se eu trocar a ordem dos elementos, é igual a trocar o sinal do resultado, né? Então, esse primeiro termo aqui vai ser igual a menos jx vezes ih cortado jy. Concorda? Que tem um menos, eu tenho que trocar essa ordem aqui, tem que colocar um menos. Já o computador de J, de novo aqui, então aqui a gente vai ter x com z de novo, né? Então, menos j y ih cortado jx. Esse aqui é jy com jz, né? Que é o que a gente tem aqui, ih cortado. Então, vai ser mais ih cortado jy jx. Já esse aqui, jy jz de novo, vai ser mais ih cortado jy com jz vai ser jx vezes jy. Então, aqui a gente tem, olha, jx, jy com menos ih cortado multiplicando, e aqui a gente tem ih cortado jx, jy. E aqui a gente tem jy, jx com sinal menos,
vezes IH cortado. E aqui a gente tem JY, JX, com sinal mais vezes IH cortado. Então, todos esses termos cancelam. Tá vendo? Então, isso aqui dá zero. Então, o computador de J2 com JZ, zero. Todo mundo entendeu, gente, essa parte? Isso também é verdade para J2, computador de Thiago, J2. Oi. pode repetir? Pode voltar ali em cima rapidinho? Mais Aonde? um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, Uhum. essa primeira que você pegou, do J2 com JZ, Isso. aí você separou os termos do JX com JZ, do JY com JZ, o do JZ com JZ vai dar zero. Aí tu não colocou. Isso. Ah, tá. Acho que Exatamente. foi. Foi? Foi, obrigada. Tá bom. E aí, se eu fizer essa conta para os outros, eu vou ver que eles são zero também. Não vou fazer, tá? Vou deixar vocês fazerem, se vocês quiserem. Isso significa dizer que a gente pode diagonalizar simultaneamente J2 e um desses caras aqui, a gente pode escolher um dos eixos para decompor os nossos estados como autovetores simultâneos, tanto daquele eixo quanto do momento angular total. Então, podemos escolher um eixo X, Y ou Z e diagonalizar J2 e JI simultaneamente. Porque eles comutam. Eu não posso diagonalizar todos os componentes do momento angular ao mesmo tempo, porque eles não comutam, por causa disso aqui. Tá claro isso, gente? Então, os componentes do momento angular não comutam entre si, mas qualquer um deles que eu escolher vai comutar com o momento angular total. Tá? Então, a gente vai escolher diagonalizar JZ e J2 só por convenção. Tá? Só porque eu gosto do eixo Z. Eu poderia escolher o JX, não importa. Sem perda de generalidade. Isso é análogo a fixar um referencial. Tá bom? Todo mundo concorda com isso? Então, a gente vai procurar diagonalizar agora J2 e JZ. Ou seja, a gente vai procurar uma base de autovetores, que eu vou chamar de alfa, beta, que quando o J2 bate nesse cat, ele tira o autovalor alfa. E quando ele bate nesse cat, ele tira o autovalor beta. Em outras palavras, o conjunto de todos esses cats, alfas e betas, são uma base ortonormal onde J2 e JZ são diagonais. São simultaneamente diagonais. Tá claro isso, gente? Então, o objetivo da aula de hoje é encontrar essa base. É diagonalizar, encontrar os autovalores e os autovetores desses operadores. Tá bom? Alguém quer fazer um comentário? Bom, então vamos lá. Então, eu vou
trabalhar em analogia com o oscilador harmônico, que a gente já resolveu, né? Então, eu vou definir operadores J mais e J menos da seguinte maneira. Isso daqui vai ser Jx mais IJY. E esse daqui vai ser Jx menos IJY. Então, a gente não precisa de muito para adivinhar que esses vão ser operadores de levantamento de momento angular e operadores de abaixamento de momento angular. Então, como se fosse um operador de criação de momento angular e um operador de aniquilação de momento angular, em analogia com o oscilador harmônico. Vamos chamar isso aqui de operador de levantamento. E aqui operador de abaixamento, rebaixamento. Tá bom, gente? De momento angular. Então, reparem algumas propriedades desses operadores, né? Reparem que tanto o J mais quanto o J menos comutam com o J2. Concordam? Porque esse cara é feito de Jx e Jy. E qualquer um dos Jx e Jy comutam com J2. Todos eles comutam. E a soma do comutador, o comutador da soma é a soma dos comutadores. Então, segue disso que esses caras comutam. Outra coisa que a gente vê facilmente é que o comutador de Jz com J mais é igual ao comutador de Jz com Jx mais I vezes o comutador de Jz com Jy. Concorda? Só que isso daqui é igual, né? O comutador, posso colar aqui no meu computadorzinho, né? Vou ter o computador de Jz com Jx. Tá aqui, ó, Jz com Jx, daí H cortado Jy. Então vai ser IH cortado JY. Mais I vezes o comutador de Jz com JY. Entendeu? Salto quântico lá para cima. O computador de Jz com Jy é menos IH cortado Jx. Tá nessa linha aqui, só que eu tenho que trocar a ordem dos elementos do computador. Então vai ser menos IH cortado Jx. Bom, I com menos I dá mais 1. Então, isso aqui vai ser H cortado, que multiplica Jx mais I, Jy. Caramba, eu voltei para o mesmo cara. Tá vendo? Mesma coisa se eu tivesse calculado para o J menos, teria um sinal menos aqui. Um sinal menos aqui. Okay? Então, vamos resumir essa propriedade aqui. Ela diz o seguinte: o comutador entre Jz e J mais menos vai ser igual a mais ou menos J mais menos vezes H cortado. Tá bom, gente? Então, a gente vai usar essas propriedades do computador, dos computadores dos momentos angulares e desses operadores de levantamento e abaixamento de momento angular para resolver o problema do espectro do momento angular. Então, vamos calcular o seguinte. Imagina que eu aplico J mais no cat alfa beta. Tem uma vírgula aqui, mas eu nem sempre vou ficar desenhando ela, porque
Não significa dizer que eu estou multiplicando alfa por beta, só uma representação do cat alfa beta, mas eu tenho preguiça, então não vou ficar escrevendo essa vida. Tá? Só que agora, em cima disso, eu aplico o JZ. Tá bom? Bom, isso aqui eu posso escrever como sendo... Eu posso usar esse computador, né? Desse computador aqui eu tenho JZ, J mais, vai ser igual a J mais JZ mais H cortado J mais. Certo? Estou extraindo essa propriedade daqui. Então, isso daqui vai ser J mais JZ mais H cortado J mais, aplicado em alfabeto. Sempre o mesmo truque, gente, trocar a ordem dos operadores. Só que agora, nessa de trocar a ordem, eu tenho uma vantagem que eu sei como aplicar esse operador aqui nesse estado. Então, eu vou ter J mais, que multiplica beta, mais H cortado, J mais, aplicado no estado alfa-beta. Só que isso daqui é igual a beta mais H cortado, J mais alfa. Então, olha só o que a gente descobriu, que quando eu aplico J mais em alfa-beta, ele se mantém um alto valor, um alto vetor de JZ, só que com um alto valor beta mais H cortado. Então, esse J mais sobe o momento angular, levanta o momento angular por H cortado. Por isso o nome operador de levantamento de momento angular. Mesma coisa para o J menos, a gente pode calcular. O JZ aplicado em J menos aplicado em alfa beta. Isso daqui é igual, aplicando de novo os computadores, isso é igual a beta menos H cortado. J menos alfa beta. Ou seja, isso daqui é um alto vetor de JZ com um alto valor associado, beta menos H cortado. Ele desce o momento angular de H cortado unidade. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? É um truque muito similar ao do oscilador harmônico, é a mesma coisa, na verdade, só que as relações de computação são ligeiramente diferentes. Alguém quer perguntar, fazer algum comentário? Não sei. Bom, além disso, né, J mais e J menos não alteram o momento angular total do sistema. Alguém quer me dizer por quê? Eles sobem a componente Z do momento angular, mas eles não podem alterar o momento angular total. Quem se arrisca? Quero palpite. Por que que ele não pode alterar o momento angular total, baseado no que a gente já viu hoje?
Alguma ideia, gente? Se eu fizer isso aqui, olha. Se eu aplicar J mais menos em alfa beta, e em cima disso eu aplicar o J2, quanto que dá isso aqui? Então, esse cara é feito de Jx e Jy, né? E Jx e Jy comutam com J2. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo J mais menos J2 aplicado em alfa beta. O comutador deles é 0, então eles trocam de ordem sem alteração nenhuma. Então, isso aqui vai ser J mais menos vezes alfa beta, só que agora alfa é um número. Então, isso aqui é alfa, J mais menos alfa beta. Então, esse cara daqui, ele é um autovetor de J2, só que ele tem o mesmo autovalor de alfa beta. Então, J mais e J menos não alteram o momento angular, certo? Então, a gente vai escrever o seguinte, resumindo, né? Quando eu aplicar J mais em alfa beta, que é um autovetor de momento angular, isso daqui vai ser um coeficiente, que eu vou chamar de C+, que pode depender de alfa e beta. E o resultado vai ser um cara com o mesmo momento angular alfa, total, mas com um momento angular H cortado maior do que o estado alfa beta. Enquanto que se eu aplicar o operador de abaixamento, isso aqui vai ser C menos alfa beta, um outro coeficiente qualquer, que a gente vai calcular depois. E aqui eu vou ter o mesmo momento angular total, e aqui beta menos H. Tá bom? Então, resumindo, é isso que a gente aprende com essa brincadeira dos comutadores. Agora, imagina que eu tenho, então, um alfa beta. Da mesma forma como eu posso subir o alto estado de energia no oscilador harmônico, eu posso subir ele, subir o momento angular para esse caso aqui de momento angular, aplicando várias vezes, né, o operador L+. O resultado ele vai ser proporcional ao alto estado de momento angular. O momento angular ao longo da direção Z, beta mais H cortado, beta mais 2H cortado, e por aí vai. Okay? Mas o momento angular ele não pode subir para sempre. O que vocês acham? Isso aqui tem que parar alguma hora ou pode continuar para sempre? O que vocês acham, gente? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Se eu ficar aumentando, né, o momento angular através desse operador L+, né, eu não estou aumentando o momento angular total, reparem, né, porque a gente já mostrou aqui nessa continha, né, que o J mais e o J menos preservam o momento angular total do sistema. Mas eles aumentam a componente ao longo da direção Z, né?
Vocês acham que isso pode continuar para sempre aumentando, se eu ficar aplicando esse L+, ou esse processo ele tem que parar? O que vocês acham? Bom, eu acho que tem que parar, já que vai manter o momento total, mas... Obrigado. Aí, não é difícil interagir, né, gente? É só falar. Não sei, ou sei. Obrigado. Ele tem que parar, né? Tem que parar. Obrigado, Isabel. Porque se ele tem um momento angular total J2, né? Até classicamente a gente pode pensar isso. Esse cara ele vai aumentando o momento angular ao longo da direção Z, né? Digamos que a direção Z seja ao longo da direção J2, não tem momento angular nenhum dos outros eixos, né? Chega uma hora que não dá mais, não tem como aumentar mais, porque senão você vai ficar maior do que o momento angular total, né? Classicamente a gente pode falar isso. Né? O momento angular ao longo da direção Z, módulo, né? Ele tem que ser menor ou igual que o momento angular J2 em módulo. Tá certo? Então, tipo, o de levantamento que ele aumenta, assim, é o módulo, né? Não é só, por exemplo, tipo, é o valor absoluto, né? Não, ele aumenta a componente ao longo do eixo Z. Só. Porque lembra que a gente definiu isso daqui como sendo o alto valor de momento angular total e esse aqui é o alto valor ao longo do eixo Z, né? Então, ele vai aumentando só a componente ao longo do eixo Z, tá vendo? Aham. A componente, a soma dos eixos todos, o momento angular total, ele é sempre o mesmo, porque o J2 comuta com esses operadores de levantamento e abaixamento. Tá? Então, mas não teria como, tipo, eventualmente mudar a direção dos outros, sei lá, do X e do Y, para manter o mesmo módulo total? Então, é porque isso aqui não é uma operação física, né? A gente está só definindo esses operadores. Eu escrevi até L aqui, mas é J. Eu estou com outras anotações. Essas operações, né, J mais, J menos, não são operações físicas, são operações matemáticas aqui que a gente definiu como sendo aumentar o momento angular. Né? Só que eu não entendi a sua dúvida, na real. Se você quiser me explicar de novo. Você está pensando fisicamente se não dá para mudar. Tipo, não faz mesmo sentido. Entendi. Tipo assim, não é que a gente está querendo fisicamente dar ou tirar momento angular do sistema. Entendi. Tipo, não está mudando o momento angular do sistema fisicamente, na prática. Exato. Como um todo, o momento angular total é preservado, porque esses operadores comutam com o momento angular total. Só que o que eles fazem é que eles mapeiam um estado de momento angular ao longo da direção Z para um estado de momento angular ao longo da direção Z maior por uma unidade de H cortado. Entendeu? Só que vai chegar uma hora que, se você pudesse fazer isso, pensa nisso como construção de estados, tá? A partir de um dado estado, eu construo outro estado. E a partir desse outro estado, eu construo outro estado. É como se fosse uma relação de recursão, sabe? Se eu puder fazer isso para sempre, vai chegar uma hora que eu vou poder construir um estado que tem momento angular ao longo de uma direção maior que o momento angular total. Mas isso é absurdo fisicamente falando. Isso é absurdo fisicamente falando, porque uma componente do momento angular não pode ser maior do que o momento angular total, senão não tinha como, né, satisfazer. É lógica isso. Tipo assim, uma coisa dentro do universo não pode ser maior que o universo todo, sei lá. Não sei se... Deu para entender? Deu, fez sentido. Então, é só uma construção de estados, entendeu? Isso é uma dúvida muito comum que eu tenho todo semestre. Mas fisicamente eu sempre posso fazer isso. A gente não está falando de física aqui, a gente está só falando de... A gente está explorando a álgebra dos operadores para tentar construir, a partir de um dado estado, a gente está tentando construir os outros autoestados, entendeu?
é muito mais uma argumentação matemática do que um procedimento físico que a gente está fazendo. Quanticamente, a gente também pode derivar essa leizinha aqui, né, de que a componente não pode ser, tem que ser menor ou igual que o momento angular total. Quanticamente, isso aqui é o seguinte. Vou escrever aqui, quanticamente. Quanticamente, a gente vai ter o valor esperado de alfa beta. Se eu pegar L2 menos LZ ao quadrado, isso daqui é um operador hermitiano, eu posso tomar o valor esperado desse operador para qualquer autoestado de momento angular alfa beta. E isso aqui é igual a alfa menos beta ao quadrado. Porque quando esse cara bate aqui, sai o alfa. E quando esse cara bate aqui, sai o beta, mas ele está ao quadrado, então sai beta vezes beta, que é beta ao quadrado. Só que isso aqui também é igual ao valor esperado do seguinte operador. Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado. Por quê? Porque L2 é igual a Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado. Então, se eu pegar esse cara daqui e subtrair ele para cá, eu vou ter essa igualdade aqui entre operadores. Só que esse operador aqui é uma soma quadrada de operadores que são hermitianos. Então, isso daqui tem que ser positivo, tem que ser maior ou igual a zero. Qualquer valor esperado desse operador aqui vai ser positivo. Então, daqui a gente tira aqui alfa menos beta quadrado tem que ser maior ou igual que zero, de onde a gente conclui que alfa, né, ou melhor, beta tem que ser menor ou igual que alfa elevado a 1/2. Que é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Vocês têm que enxergar isso aqui como a mesma coisa que isso aqui. Dá para ver que é a mesma coisa? Porque aqui é a componente do momento angular ao longo da direção z. Ó. Aqui também. Aqui é o alto valor associado à componente z do momento angular. E aqui é o alto valor associado ao momento angular total e a raiz quadrada dele. Aqui também é o alto valor associado ao momento angular total e a raiz quadrada dele. Então, isso aqui é a versão quântica da intuição clássica de que o momento angular, as componentes do momento angular, necessariamente têm que ser menores ou iguais do que o momento angular total. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Acho que não. Legal. Então, vamos adiante. Então, significa que tem um beta máximo. Né? Então, a consequência, né, lógica disso é que existe um beta máximo tal que, se eu tentar aumentar o momento angular para um alto estado de momento angular alfa total e componente ao longo de Z igual a esse beta máximo, esse procedimento de construir estados ele tem que parar. Então, ele tem que levar isso daqui ao ket nulo. Igualzinho no oscilador harmônico. Lembra, no oscilador harmônico, a gente começava com N e aí ia baixando a energia dele. A partir de um estado N, a gente ia destruindo quanta de energia até chegar no estado fundamental. E a gente mostrou que a hamiltoniana era limitada por baixo, ela não podia ser menor do que um certo valor. Logo, esse procedimento de construção de estados ele tem que parar alguma hora. Ele não pode continuar ad infinito. Ele tem que parar, né? Porque senão isso entraria em contradição com a positividade da hamiltoniana naquele caso. Aqui é a mesma coisa. Esse procedimento ele tem que parar uma hora, porque senão isso entra em contradição com essa
propriedade física aqui de que o momento angular ao longo de um eixo tem que ser menor ou igual que o momento angular total, que é uma coisa super razoável. Então, a gente só pode, a partir de um dado estado do momento angular, a gente só pode construir um número finito de estados a partir daquele de momento angular também. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Okay? Vamos ver mais algumas propriedades aqui. Ó. Por exemplo, observa o seguinte. Esse operador L menos vezes L, J menos vezes J mais, eu posso sempre escrever ele como sendo J2 menos JZ ao quadrado menos H cortado JZ. Tá? Por que isso? Isso é álgebra, né? Então, isso aqui vai ser JX menos IJY vezes JX mais IJY. Isso daqui vai ser JX quadrado mais JY quadrado mais IJXJY menos IJYJX. Só que isso aqui vai ser igual a J2 menos JZ ao quadrado. Essa parte aqui. E essa parte aqui vai ser igual a I vezes o comutador de JX com JY. Só que a gente já viu que o comutador de JX com JY é I vezes H cortado vezes JZ. Essa aqui vai ser J2 menos JZ menos H cortado vezes JZ. Então, está aqui a demonstração dessa propriedade. A gente vai usar essa propriedade agora. Então, outra coisa que a gente pode falar é a seguinte. Imagina que eu aplique agora J menos vezes J mais, só que agora eu vou aplicar isso em alfa, beta máximo. Bom, esse J mais aqui, aplicado em alfa, beta máximo, tem que dar zero, porque senão eu poderia crescer o momento angular um ponto acima do máximo. Não tem como fazer isso, então isso aqui tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Mas por essa fórmula que a gente acabou de demonstrar, isso também é a aplicação desse operador aqui. Isso também é J2 menos JZ ao quadrado menos H cortado JZ. Aplicado em alfa, beta, máximo. Só que eu sei como esses operadores atuam. Então, isso daqui é a mesma coisa que alfa menos beta máximo ao quadrado menos H cortado em beta máximo. Aplicado em alfa, beta máximo. Só que isso tudo é zero, então esse cara não é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que alfa vai ser igual a beta máximo vezes beta máximo mais H cortado. Ok? Então, a gente está relacionando o alfa com a componente máxima do momento angular. A gente podia ter feito a mesma coisa, né? A partir de alfa beta, a gente poderia aplicar o J menos, e a gente ia chegar numa coisa que é proporcional a alfa, beta menos 1. De novo, aplicando o J menos, a gente ia chegar numa coisa que é proporcional a alfa, beta menos 2. E por aí vai, até que a gente chegasse num beta mínimo,
a gente ia chegar num estado alfa beta mínimo, que se eu aplicar de novo J menos em cima dele, ele tem que ser zero. Por quê? Mesma propriedade. Faltou um módulo aqui. O módulo da componente tem que ser menor ou igual que o momento angular total. Aqui. Mesma propriedade. Portanto, quando a gente chega aqui, a gente pode usar o mesmo argumento, né? Aplicar esse J, a gente pode aplicar J mais J menos. Vamos aplicar J mais J menos em alfa beta mínimo. Isso tem que ser igual a zero. Só que da mesma maneira como eu escrevi aquele operador J menos J mais, em termos de J2 e JZ, aqui eu também posso escrever assim. J2 menos JZ ao quadrado, mais H cortado JZ, tudo isso aplicado em alfa beta mínimo, tem que ser igual a zero. E aqui a conclusão que a gente chega é que alfa menos beta mínimo ao quadrado, mais H cortado beta mínimo, tem que ser igual a zero, ou ainda que alfa é igual a beta mínimo, que multiplica beta mínimo menos H cortado. Então, a gente tem essas duas expressões para alfa, em termos de beta máximo e beta mínimo. Tem essa, o alfa pode ser expresso como beta máximo vezes beta máximo mais H cortado, ou o alfa pode ser expresso como beta mínimo vezes beta mínimo menos H cortado. Então, se eu olhar para essas duas coisas, eu vou escrever as duas. Alfa também é igual a beta máximo vezes beta máximo mais H cortado. Então, se a gente olhar para essas duas coisas, a gente conclui que beta máximo, ou melhor, beta mínimo, é igual a menos o beta máximo. De fato, se eu substituir isso aqui, eu vou chegar na expressão de baixo, e vice-versa. Né? Se eu substituir isso daqui, eu vou chegar nessa expressão. Então, essas duas expressões estão conectadas por essa regra. Então, eu posso mostrar, né? Eu posso resumir o espectro do momento angular da seguinte maneira. Eu vou falar que beta máximo menos beta mínimo vai ser igual a 2 vezes beta máximo. Aplicando isso daqui. Que eu vou definir como sendo H cortado vezes J. Então, beta máximo vai ser igual a H cortado vezes J sobre 2. E esse J daqui, ele pode ser qualquer um desses números inteiros. 0, 1, 2, 3, por aí vai. É o número de vezes, né, que eu tenho que aplicar. Né? Por exemplo, esse J, né, ele pode ser enxergado como sendo o número de vezes que eu tenho que aplicar o operador de levantamento para ir do menor estado do momento angular para o maior estado do momento angular. E o alfa vai ser dado por J, vai ser H cortado, vai ser beta máximo vezes beta máximo mais H cortado, que eu posso expressar como sendo H cortado J sobre 2
vezes H cortado J sobre 2 mais H cortado. Que é igual a H cortado ao quadrado, J sobre 2, vezes J sobre 2, mais 1. Então, resumindo, eu tenho os seguintes possíveis resultados para a álgebra de momento angular. Eu posso construir um momento angular que pode ser igual a 0. Eu posso indexar ele pelo número 0. São todos esses valores aqui, tá? Eu vou ter um certo valor para beta máximo associado e eu vou ter um certo valor para alfa associado. Então, eu posso ter 0, 0, 0. Eu posso ter 1 meio. Aqui o beta máximo vai ser H cortado sobre 2. E aqui eu vou ter H cortado ao quadrado vezes 1 meio vezes 3 meios. Aqui eu vou ter 1. Aqui eu vou ter H cortado. São os valores possíveis de momento angular. E aqui eu vou ter H cortado ao quadrado vezes 1 vezes 2. 3 meios. Aqui eu vou ter 3 meios de H cortado. E aqui eu vou ter H cortado ao quadrado. 3 meios vezes 3 meios mais 1 meio. 3 meios mais 1 vai dar 5 meios. Certo? E por aí vai. Então, o que a gente descobre agora, depois dessa conta, né, é o espectro de todos os possíveis valores de momento angular. A gente descobre que a gente tem J2. Agora eu vou colocar na notação final já. Eu vou ter o momento angular total indexado por um índice J. E o momento angular ao longo da direção Z vai ser indexado por um índice M. Isso daqui vai ser H cortado ao quadrado, J vezes J mais 1. Vezes Jn. E eu tenho o momento angular ao longo da direção Z, Jm, que vai ser MH cortado vezes Jn. E esse valor M, ele pode ir de menos J até J. Então, eu vou subindo ele conforme, né, ele começa em menos J, o valor mínimo dele. E aí, por sucessivas aplicações do operador de levantamento de momento angular, eu posso ir do menos J até o mais J. Então, aqui eu tenho 2J mais 1 estado de momento angular possível. Correspondentes aos possíveis estados de momento angular ao longo da direção Z. E esse Jzinho, ele pode ser 0, ele pode ser meio, ele pode ser 1, ele pode ser 3 meios, ele pode ser 2, e por aí vai. Então, essa é a cara dos autovetores e autovalores dos operadores de momento angular em algum dado espaço de Hilbert, dos geradores do grupo de rotação em algum dado espaço de Hilbert. Eles, não importa o que seja, isso daqui é geral para a álgebra de momento angular. Se você satisfaz aquelas relações de comutação,
Então, você vai poder diagonalizar J2 e JZ simultaneamente, e os autovetores vão ser dados por caras dessa forma daqui, de forma que os autovalores sempre podem ser expressos como sendo números dessa forma. Tá? Então, aqui, olha, a gente vê o seguinte, aqui, quantos estados número de estados de momento angular ao longo da direção Z, quantos tem? Aqui tem 0, porque 2 vezes 0, perdão, só tem um estado, né? Porque 2 vezes 1, 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Aqui a gente tem 2 estados possíveis, porque 2 vezes meio dá 1, mais 1 dá 2. Aqui 3, aqui 4, aqui 5, e por aí vai. Então, esse é o número de estados, número de possíveis estados de momento angular ao longo da direção Z. É 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Isso não é trivial, gente. Eu sei que isso é difícil. Eu vou deixar vocês estudarem e trazerem dúvidas na aula que vem. Tá? Mas a gente chegou agora em algum patamar assim, sobre essa ideia de momento angular. Tá? A gente viu que se operadores satisfazem a álgebra de momento angular, então eles podem ter momento angular total associado a números semi-inteiros. O que eu quero fazer depois na aula que vem é fazer um problema explícito, definir os operadores de momento angular orbital, que são definidos pelo produto vetorial entre o vetor posição da partícula e o vetor momento, e resolver o problema de autovetor e autovalor para os operadores de momento angular orbital. E aí a gente vai ver que eles só podem existir se eles forem associados a números inteiros. Então, o momento angular total, orbital de um sistema, ele é quantizado em números inteiros. Mas é possível a existência matemática de operadores de momento angular associados a números semi-inteiros. Okay? A essa altura do campeonato, a gente não sabe se isso existe na natureza ou não. A essa altura do campeonato que eu digo é no curso de Quântica 1. Tá? Mas a humanidade sabe, obviamente. Mas depois a gente vai ver, principalmente em Quântica 2, que esses operadores de momento angular total associados a números semi-inteiros correspondem ao que o pessoal chama de spin, que é uma propriedade quântica de partículas elementares. Então, esse tratamento algébrico de momento angular, ele já dá de graça para você a cara do momento angular, seja ele associado a um número inteiro ou a um número semi-inteiro. Tá? Então, é a coisa mais geral que a gente pode fazer. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar? Isso não é trivial, eu sei. Então, tem que estudar mesmo. Não tem jeito. Tenta essas coisas entrarem na cabeça. Eu acho que por enquanto não surgiu nada, mas Tá bom. vou ver. Não deixe de ler o livro. Deixa eu parar de gravar aqui.